Oi, tudo bem? Meu nome é Miriam Moraes, eu já me apresentei no último vídeo e lá eu falei que neste próximo vídeo eu iria falar de um projeto que é muito especial para mim. Mas antes de eu falar desse projeto, eu queria começar contando uma história. Quando eu me mudei para Salvador, eu sou de uma cidade do interior da Bahia, que chama Monte Santo, e eu sou de comunidade rural. E aí, quando eu fui para Salvador, eu fui estudar, fazer cursinho para tentar o vestibular na UFBA, para tentar fazer psicologia. E assim, foi bem difícil, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia a universidade em si, eu não sabia como que fazia para entrar. Enfim, foi um desconhecimento geral, assim. E acabei indo, trabalhei, fiz o cursinho, passei no vestibular e ao entrar, eu trabalhava na época que eu entrei na UFBA, 2013.1, e eu não conseguia estudar as disciplinas de maneira sistêmica, de maneira geral, de maneira mais aprofundada, porque o trabalho era à tarde e a disciplina de psicologia na UFBA ela é diurna. Ela é o dia inteiro, assim. Tem disciplinas, principalmente as optativas, que elas são à tarde, assim, maioria. E aí eu tive muita dificuldade de participar, de conhecer a universidade, de estar lá. E isso é uma característica da universidade pública que eu ainda considero muito, de certa maneira, elitista. É importante a imersão na universidade? É. Mas nem todo mundo pode. Então, quem trabalha não tem essa possibilidade de aproveitar a universidade dessa maneira. E aí, o que eu fiz? Assim, eu começava a pensar em sair do emprego, mas eu não sabia o que eu ia fazer, porque era como eu pagava meu pensionato. Então, eu conheci uma pessoa que chama Ricardo, que é um grande amigo meu, e ele era representante estudantil da residência universitária da UFBA. E aí, conhecendo ele através de um panfleto, assim, eu descobri naquele momento que a UFBA tinha residência universitária, que a universidade pública tinha residência universitária. E aí, a partir disso, eu procurei e comecei a perguntar como que eu poderia. Ele me apresentou o edital, ele me apresentou as casas. Então, assim, Ricardo foi uma pessoa que reuniu tudo sobre a permanência na universidade pública, na UFBA no caso, e me fez permanecer. Então, foi uma pessoa que foi muito importante para mim. E eu tô contando essa história só para trazer um pouco das motivações, assim, que me faz desenvolver, junto com outras pessoas, muitas pessoas, este projeto que eu tô apresentando hoje para vocês, que se chama Ruralidade Universitária. Eu gosto muito desse projeto por isso, porque ele me lembra esse momento, assim. E o que é que vai ser a Ruralidade Universitária? Bom, ele existe, não como esse nome, mas ele existe desde quando eu comecei a corrigir redações das minhas irmãs. Eu tenho irmãs caçulas, então elas vão entrar no processo de universidade, de acessar a universidade, então eu fiz todo esse caminho que eu não tive. De falar que a universidade, por exemplo, é gratuita. Em 2010 eu achava que a universidade era paga, a universidade pública. Então, fazer todo esse encaminhamento. E aí, como eu morei em residência, também faço essa conversa. Então, eu corrigi as redações dela desde 2015, das meninas. E aí, isso foi para um grupo de WhatsApp, aí uma prima entrou, aí duas amigas delas duas entraram. Então, assim, tá crescendo. E aí agora nesta quarentena eu decidi trazer mais pessoas e tentar compartilhar de alguma maneira mais informações, ou seja, encurtar esse caminho de informação sobre a universidade e sobre também temas relacionados principalmente à redação. Então a gente faz assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, Ruralidade Universitária tem um grupo onde essas meninas elas mandam as redações, escrevem redações à mão, porque a redação vai ser à mão no Enem, né?
E assim, eu tenho corrigido essas redações de maneira assim sobre a temática. Eu não tenho feito uma análise de língua portuguesa, tanto porque não é minha área, mas eu faço uma crítica, eu falo sobre desenvolvimento textual, porque eu já tenho uma experiência de escrita na universidade, eu estou hoje no mestrado, então a escrita tem sido algo muito corrente, muita prática. Então eu faço essa análise. E agora tem uma outra amiga minha que também participa desse projeto, então a gente tem se organizado neste ponto. E também no Google Drive, que é o site de armazenamento, onde eu estou colocando pastas. Eu fiz uma pasta chamada Projeto Ruralidade Universitária, onde tem a apresentação do projeto, onde tem material gratuito, que são disponíveis gratuitamente. Claro, tem essa preocupação de trazer sempre material que é oferecido gratuitamente online. Então, eu reuni de acordo com a área. A gente está reunindo também material que está no site do INEP, que de alguma maneira as pessoas não sabem que estão ali ou é muito confuso, então reunir tudo em uma pasta. Tem acesso aí às provas anteriores, tem acesso a dicas de redação de pessoas que estão colaborando com esse projeto, que falam sobre suas redações, que falam, expõem dicas de como foi passar no vestibular com a redação do ano tal. Então, assim, há esse compartilhamento. Então, esse projeto, ele é um projeto colaborativo de reunir informações, de facilitar o caminho para a universidade pública, de facilitar o entendimento, pelo menos. Porque uma coisa que a gente fala na apresentação do projeto é que a gente não é um cursinho, então a gente não vai garantir aprovação, a gente não vai ensinar todas as disciplinas, mas a gente vai fazer como se fosse um link, a gente vai servir como esse caminho. Vai ser o Ricardo, por exemplo, como ele foi para mim em relação à residência universitária. Ele reuniu para mim todas as informações que eu precisava, e isso me ajudou muito, porque eu desconhecia. Então, esse projeto também está no YouTube agora, porque eu decidi fazer esses vídeos e convidar pessoas, que essa é a parte mais interessante aqui no YouTube, por isso eu tô aqui, de convidar pessoas de cursos em variadas universidades públicas e também privadas, claro, para falar um pouco da experiência de como é viver a universidade e a faculdade, como é viver aquele curso. Então, para a pessoa que está em contexto rural, ela desconhece algum curso, ela vai entender pela pessoa que está vivendo, ela vai ouvir aquela pessoa, ela vai ver a experiência. Então, é interessante e acho que assim, quero agradecer aqui todo mundo que já tem mandado vídeo para mim e convidar aí quem tiver interesse em mandar para o Ruralidade. Se chama Ruralidade Universitária. Ruralidade, ele é uma expressão um pouco acadêmica, assim, nem todo mundo conhece, as pessoas falam zona rural, falam contexto rural, mas não tem tanto acesso à palavra ruralidade. De modo geral, de forma assim resumida, ruralidade significa uma ampliação do termo zona rural. Por quê? Porque a gente entende que o rural, falar rural, zona rural, não contempla a diversidade que os contextos rurais possuem. Por exemplo, um contexto rural na minha cidade, Monte Santo, na Bahia, é diferente de um contexto rural em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo. Ou mesmo dentro da cidade, dentro daquela região. Por exemplo, tem contextos rurais na minha cidade que são amplamente diferentes. Então, é mesmo para contemplar essa diversidade que a gente traz aí o contexto de ruralidade. É um conceito que eu uso no mestrado, eu faço mestrado sobre contexto rural, sobre ruralidade e feminismo. Então, é mais ou menos isso. E por isso, ruralidade universitária. Entendeu? Porque a ruralidade tem como ser universitária, sim. E a gente pode, se a gente pode, claro, fazer essa colaboração e compartilhar esse conhecimento. Fazer essa troca. Porque conhecimento, quando a gente troca, ele só cresce. E isso é muito bacana. Então, esse é o projeto Ruralidade Universitária. Essa é a história que está por trás dele, como ele surgiu. E a gente está aí caminhando aos poucos. E espero que vocês tenham gostado e que possam colaborar se quiserem e se puderem. Tá bom? Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.